Olá, Deus te abençoe. Graças a Deus. Sejam muito bem-vindos ao programa Mudança de Vida hoje. Muito obrigada por estar aí. Que Deus abençoe demais você, sua linda família, seu dia, sua sexta-feira. Que seja maravilhosa. O final de semana está chegando. E que você tenha uma programação incrível com a sua incrível família, começando pela mesa. Olha, eu amo ler isso aqui porque eu vejo entrega, doação. Chegando-se a Jesus, suplicaram-lhe com insistência. Quem fez isso? O povo. Os judeus suplicaram ao Senhor por um gentio. É impressionante. Porque se você conhece a história, você sabe o preconceito que eles tinham com os gentios, com quem não era judeu. Mas este homem não era um homem comum, o centurião romano. Esse homem amava a nação de Israel e derramou a vida dele, a energia dele, o dinheiro dele para favorecer o povo, construindo uma sinagoga para o povo. Isso mexeu tanto com as pessoas que você vê uma quebra de preconceito, até porque ele também, além de gentio, era romano. E eles sofriam com aquele peso, né, com aquela opressão. Mas aqui está um romano diferente. Um homem que procedeu de maneira totalmente diferente, que se destacou de tal forma que nós vamos ouvir o Senhor dizendo que o homem de mais fé de toda a nação foi esse centurião romano. Em todo Israel, não encontrei ninguém com tamanha fé. O Senhor diz que o homem que mais manifestou fé era um gentio, um romano. E depois para a mulher cananeia, também gentia. Mulher grande a sua fé. Você não vê ele falando isso aqui para ninguém. Ele falou isso para duas pessoas que eram gentias, estrangeiros. Isso encanta, porque você vê, quando você tem o coração certo, sensível à voz de Deus, você ultrapassa barreiras e você toca corações que jamais você tocaria. Ele tocou corações que eram difíceis. Difíceis. Mas a generosidade dele, a bondade, o que saiu dele, desmontou aquele povo, quebrantou. Agora, quem é que está insistindo para o Senhor socorrer o servo desse homem? O que já mostra um homem bem sensível às pessoas. Ele se importava. Ele não se importava com um outro, com quem tinha importância ou tinha um cargo. Não, todos eram importantes. Ele construiu uma sinagoga para o povo judeu. E ele agora estava suplicando, pedindo ajuda por um servo dele, um escravo dele. Alguém que ele amava muito e que estava muito doente e que ele não queria que morresse. Olha que coisa forte. Gente, eu vou até pedir para colocar aqui para você não esquecer, sabe? Eu penso que isso tem acontecido muito com pessoas. O direito de ter o que quer, de novo, o direito de ter o que quer está tirando a alegria das pessoas.
Algumas pessoas só vivem por necessidades e pelo direito. Então, eu tenho necessidade, eu ajo por necessidade. Não é pelo que é certo, é pela necessidade. Ele não faz o que é certo, ele faz o que é certo porque é certo. Ele faz o que é certo para ter direito. Ó, eu fiz o que é certo, tá? Então eu tenho direito. E essas pessoas não têm alegria, elas não têm realização, porque tudo que elas fazem gira em torno delas. Sabe como que nós vamos ter um renovo de alegria? Quando nós tirarmos o olhar de nós. Porque as pessoas mais infelizes que eu encontrei na vida não foram as que estavam no hospital, num velório. Não foram. Foram as egoístas. Gente que não estava com uma enfermidade, não tinha perdido ninguém, não tinha falta de nada, mas porque a vida girava em torno delas, estavam depressivas, vazias, reclamando, falando mal das pessoas, com uma amargura. Por quê? Porque alguém não deu o que eu acho que eu mereço. Ah, você não deu a atenção que eu acho que eu mereço. Ah, você não fez o que eu queria tanto. Você não me deu o que eu queria, o que eu mereço receber. Ah, você não me tratou direito, você... Enfim, você não me deu o que eu queria. Que maneira ruim de viver. Não é difícil lidar com pessoas que você tem que andar em ovos com elas, sabe? Como se estivesse pisando em ovos. Porque tudo fere, tudo machuca, tudo incomoda, tudo leva para o pessoal, leva, sabe? Tem o pior olhar. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz, mas se forem maus, você só vai atrair trevas. E algumas pessoas o olhar é péssimo. Tudo está tentando me espetar, me pegar, estão tentando tirar de mim, não me deram, não fizeram, não se importaram e outras não. Algumas pessoas, assim, é incrível lidar com elas. Elas sabem qual o lugar delas. Elas dão o benefício da dúvida. Elas cobrem as pessoas. Você conversa com elas, o que sai é leveza, palavras de bênção, de paz, de alegria. Você não vê cobrança. Você vê uma pessoa livre dela, com uma identidade forte, que não está ali pelo que alguém vai dar, deu ou vai dar, mas por quem ela é. Ela sabe quem ela é. Ela ocupa o lugar dela. E ainda que estejam atirando pedras, ela não vai devolver com a mesma moeda, porque não é quem ela é. Ela não é daquele jeito. Dela vai sair virtude, bênção, bondade, generosidade. Essas pessoas são tão felizes. Elas são tão felizes. É esse centurião. Quando Jesus está indo para curar o servo, olha o que sai da boca deste homem. Ai, que delícia lidar com gente assim. Não, não. Senhor, eu não sou digno que o Senhor entre na minha casa. Eu não sou digno. Agora você vai ver outros incomodados porque o Senhor foi na casa do Zaqueu, não foi na dele. O Zaqueu não vale nada, e onde já se viu ele está lá. Gente que só sabe cobrar. Gente que muda de opinião como muda de roupa. Gente que não tem consistência, não tem estabilidade.
Gente que tudo gira em torno dela. Você não me deu bastante, você deu mais para ele do que para mim. É muito difícil. Mas esse centurião, quando Jesus está indo para a casa dele, ele fala: não, eu não sou digno que o senhor entre na minha casa. Eu sou homem de autoridade. Eu estou debaixo da autoridade e tem pessoas debaixo da minha autoridade. Então, quando eu recebo ordens, eu obedeço. Quando eu dou ordens, as pessoas que estão debaixo da minha autoridade, da minha liderança, obedecem. Então, basta uma palavra sua e o meu servo vai ser curado. Aquilo encantou o Senhor. Encantou. O Senhor saiu dele em todo Israel, eu não encontrei ninguém com tamanha fé, com tanta maturidade, com tanta segurança, um homem de identidade forte, um homem bem resolvido, um homem seguro, um homem com coração extraordinário. É incrível! Tanto que ele impactou as pessoas. Chegando-se a Jesus, suplicaram-lhe com insistência: este homem merece que lhe faças isso. As pessoas, que não eram pessoas fáceis, estavam aqui elogiando, defendendo esse homem. E olha como a Bíblia fala, suplicaram com insistência, para que o Senhor desse atenção àquele homem. Porque aquele homem construiu uma história com esse povo, de generosidade, de bondade, de fidelidade, de honestidade. Um homem seguro, um homem que se destacou pela sua fé, uma fé diferente de todas. Deus está nos chamando para esse nível alto. Se você quer uma grande vida, por causa do direito, eu vejo gente se privando de uma grande alegria. A alegria de viver além de você. Porque todos que vivem em torno de si mesmos, autocentrados, egoístas, estão ansiosos, estressados, cobrando. Sabe? Se incomodam com tudo, falam de forma precipitada, provocam rejeição nas pessoas, aí reclamam por quê? Que ninguém quer estar com elas. Mas, por favor, você acha que alguém quer andar com um murmurador, reclamão, cobrador? Gente que está sempre emitindo uma opinião contrária sobre os outros. Não sabe engrandecer ninguém, ele é tão pequeno que ele não sabe enaltecer ninguém. Esse homem era uma autoridade. E ele colocou Jesus lá em cima. Ele reconheceu em Jesus o Messias, um mestre. Ele honrou o Senhor diante de todo mundo. Enquanto tinha uma turma tentando diminuir o Senhor, ele levantou o Senhor, ele honrou o Senhor. Não, ele não bajulou o Senhor. Como um homem de autoridade, ele honrou o Senhor. Isso é maturidade, isso é grandeza. Chegando-se a Jesus, suplicaram-lhe com insistência: esse homem merece que lhes faça isso, porque ama a nossa nação e construiu a nossa sinagoga. Ao ouvir isso, Jesus admirou-se dele, voltando-se para a multidão que o seguia, disse: eu digo que nem em Israel encontrei tamanha fé. Por quê? Esse homem, ele agiu com uma maturidade. Ele demonstrou uma fé, assim, que impactou e admirou, fez o Senhor ficar admirado. O Senhor admirou a fé desse centurião. Um homem diferente de tudo. Um estrangeiro, um romano, um centurião.
mas que o povo disse, ele ama a nossa nação, construiu nossa sinagoga. Um homem que estava dando demonstrações e demonstrações de amor, de generosidade, investindo vida, tempo e dinheiro no bem desse povo, para o bem desse povo. Um homem que honrou o Senhor, que derramou o coração dele, buscando pelo servo doente. Um homem que revelou o coração dele de várias maneiras. Você vê que era quem ele era. Você vê o caráter desse homem no comportamento dele com o servo, com a nação estrangeira, construindo a sinagoga, a igreja deles, o templo deles. O homem que honrou o Senhor, colocou o Senhor lá no nível que é dele, na posição que é dele. Ele não tentou diminuir o Senhor, mas ele honrou o Senhor, reconhecendo nele o Messias, o Mestre. Deus está à procura dessas pessoas, de gente assim, tão grande, gente poderosa. Esse homem, você vê um homem feliz, um homem realizado, porque é impossível você não ser feliz, realizado, vivendo dessa maneira. As pessoas mais infelizes que eu encontrei na minha vida não foram as hospitalizadas, as que estavam perdendo o ente querido, não. Foram as egoístas, imaturas, autocentradas, insaciáveis. Gente, insaciável, nunca é o bastante, cobradoras, com aquele olhar amargo, aquela instabilidade. Sabe aquele tipo de gente que tem uma cara para cada situação, para cada dia, para cada momento? Nunca está bem, um dia está bem, um dia a pessoa está eufórica, né? No outro, está lá, aquela oscilação de humor, né? Um dia libera palavras, adora a Deus, como diz Tiago, no outro está amaldiçoando o irmão. E o que ele disse? De uma mesma fonte não pode sair água doce e salgada. Meus irmãos, vocês não podem adorar a Deus e amaldiçoar o irmão. Mas não é como muita gente vive? Tudo é ela, você não me deu. Não gostei do que você falou, não gostei do que você fez. Eu esperava mais. Eu não concordo, eu discordo, eu acho, eu não acho. É uma coisa cansativa. Tudo é ela. Porque eu acho, porque eu penso, porque eu não sou como todo mundo. Porque eu sou uma pessoa que vê. Tem gente que é tão tolinha, dá até pena. Ela é reptiliana. Ela é tão cega a respeito dela, ela é tão arrogante, a arrogância do teu coração te enganou. Por isso que a vida dela não vai, porque Deus se opõe aos orgulhosos, mas dá graça aos humildes. Ela acha que ela sabe mais do que todo mundo, que ela vê mais do que todo mundo, que ela é mais esclarecida do que todo mundo, que ela tadinha, ela acha que ela é uma coisa que todo mundo que está de fora está vendo que ela não é, que ela só é uma pessoa ferida. Só é uma ferida. Ferida. Gente, quando o Senhor foi me ensinando isso, sabe, isso mudou minha perspectiva. Às vezes pessoas gratuitamente falavam coisas, falam às vezes, né? Mas vão falar de quando eu comecei a entender esses princípios. Gratuitamente. A pessoa te acusa, deduz, fala coisas a respeito do seu caráter, deduz que você é uma coisa que você não é, sabe, aquelas coisas. E o Senhor foi me ensinando que não tinha a ver comigo, tinha a ver com ela.
Na verdade, ela não estava falando de mim, ela estava falando dela. E isso mudou a minha perspectiva. Quando isso acontece, e acontece, sempre tem um ferido, né? Que tem uma opinião sobre você, que gera uma, sabe, ele gera uma expectativa, e aí se ela não é suprida, aí ele deixa a amargura dele transbordar, e por aí vai. Eu entendi que não é sobre mim, é sobre ela. Quando uma pessoa fala de você, ela está falando dela. Tem a ver com ela, não tem a ver com você. É quem ela é. Ela não tem mais para dar. Eu me lembro do dia que o Senhor mostrou isso para mim, foi tão claro. Sabe, eu estava diante de uma situação e o Senhor me levou. E eu não queria, sabe, quando você está assim... E o Senhor me deu, ó, bem-aventurados os misericordiosos, eles vão alcançar misericórdia. Eu falei, Senhor, não me pede isso aqui não. E o Senhor me mostrou aquilo. Cléo, ela não tem mais para dar. Mas você tem. É o que ela tem para dar. A boca fala do que está cheio o coração. O que está saindo dela é o que ela tem. Ela não tem mais para dar. Então tenha misericórdia dela, porque ela é uma cega. E o Senhor foi abrindo a minha mente, sabe? Para ver aquilo com outra perspectiva. Ver o quanto aquela pessoa precisava mesmo de misericórdia, de oração, de amor. Porque que maneira mais terrível de viver. Usar a sua boca para atacar os outros, usar a sua vida para falar mal das pessoas. Sabe, eu olho para a minha vida, eu penso, meu Deus, como que uma pessoa pode parar a vida dela para ir lá botar um comentário peçonhento? Eu tenho tantos projetos maravilhosos que eu estou engajada e eu penso, a vida dessa pessoa é muito triste, porque ela podia estar envolvida em coisas tão produtivas, ajudando pessoas, curando pessoas, estendendo a mão. Mas não, ela está lá no direito dela, eu tenho o direito de falar o que eu quero, eu acho, eu penso, para mim é assim. Ela não tem nada melhor para dar, senão ataques, críticas, questionamentos, acusações, cobranças. Você vê que casamentos acabam porque tem um cônjuge ali que está sempre dificultando, cobrando mais, não quer o bastante. Está sempre cobrando até que o outro cansa. E fala, não quero mais viver essa vida, não. Porque, querido, suportar é uma coisa, tolerar é outra. Suportar é dar suporte para o outro. E tolerar é outra coisa, eu não tenho que tolerar. Ou seja, eu não tenho que conviver com uma pessoa que não tem nada para dar de boa. Eu vou amá-la, eu vou abençoá-la. Eu não tenho que conviver com ela. Simples assim. Eu não tenho que conviver com ela. Porque toda vez que ela chega para pesar, ela chega para cobrar, ela chega para tirar. Porque ela não quer viver nesse nível alto. Ela não quer mudar aqui dentro, ela não dá lugar. Ela não está permitindo que Cristo seja formado nela, porque esse é o propósito. Paulo falou, eu tenho dores de parto, até que Cristo seja formado em vocês. Então nós estamos aqui para uma coisa, Cristo ser formado em nós e revelarmos Cristo. E esse homem, ele é um exemplo. Jesus elogiou a fé dele. O povo engrandeceu esse homem, porque esse homem viveu além dele. Ele não viveu para ele. Por isso você vê um homem assim admirável, feliz, doador, amado por todos e que chamou a atenção do próprio Senhor Jesus. Vamos chamar a atenção do Senhor da maneira certa. Escuta, o Senhor ficou admirado com a incredulidade de Nazaré. Admirou, foi tanta
que aquilo foi um escândalo. Mas ele ficou admirado com a fé do centurião. O que você vai escolher? Deixar as pessoas chocadas com a sua amargura, com a sua incredulidade, com as suas chatices, com os seus egoísmos e orgulho? Ou com a grandeza, deixar sair a presença do Espírito Santo, a bondade, a beleza do Senhor de você? Nós escolhemos como vamos viver a nossa vida. Pega o exemplo do centurião e decida que você não vai viver cheio de amargura. Você não foi gerado assim. Com certeza foi o ambiente, as coisas que você viu, viveu, ouviu. Está na hora de você começar a ter saudade da pessoa que você foi gerada, a pessoa que você foi na eternidade. Quando Deus idealizou você, gerou você na eternidade, porque é o que está lá no Salmo 139, nós fomos gerados de forma extraordinária. Então, decida que você vai ter saudade da pessoa que o Senhor gerou na eternidade. Uma pessoa extraordinária, amorosa, doadora, feliz. Não uma pessoa amargurada e autocentrada. Se crer, desejar, quiser orar comigo, prepara algo que queira que receba a oração. Eu volto já para orarmos. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu oro por cada vida querida que está comigo. E peço que esta palavra tenha colocado luz nessas trevas, iluminado o entendimento, dado visão. Que a sabedoria do Espírito faça parte da vida do teu povo, a inteligência, que eu possa ver um povo caminhando com discernimento do Espírito, um povo que vê através dos seus olhos, Senhor, pessoas que fazem uso da sua mente, dos seus olhos, e não da ferida, da amargura, a ferida da rejeição, a raiz de amargura. Não, pessoas que vivem para algo maior e não para elas. Pessoas que não vivem por necessidade ou direito, mas que vivem pelo propósito. O propósito de revelar o Senhor. Abençoa lares, famílias, todos que enviaram seus pedidos para oração, consagro tudo e abençoa o teu povo com essa visão revelada. É o que eu peço, em nome de Jesus. Eu abençoo os meus amigos e companheiros semeadores, eu profetizo abundância. É o Senhor quem dá poder para conquistar riquezas, levanta mais semeadores e onde os programas estiver chegando, que vidas estejam vendo e sendo libertas dessa escravidão, que eu deixe pessoas decididas a viver nesse nível alto, onde encantamos o céu e as pessoas que cruzam o nosso caminho. Muito obrigada por tudo. Peço a tua bênção, dou a minha bênção. Amém, amém, amém. Graças a Deus. O número do Disque Vida é 3296-9449. Rua Taquari 995 na Moca, onde nós estamos. Hoje, os clamores dos 52 dias, o quinto jejum dos 52 dias. E assim vamos de glória em glória. Levante-se, venha, esteja entre nós, conta com a gente. E se o Senhor não voltar, vou continuar aqui falando de vida e mudança de vida. Bom dia, amém.